Graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos ao nosso novo canal, podcast BO Diário. E eu sei que muitas pessoas estão perguntando BO, porque soa meio que algo assim, um caos, uma situação inesperada, né? Precisa ser resolvida, mas BO Diário nada mais é do que Bíblia e oração todos os dias, diariamente. Bíblia e oração. Esse é o nosso BO. E aqui nós estaremos recebendo pessoas, né, que estarão compartilhando conosco a mensagem, testemunhos, como também teremos nossas reflexões diárias. Por isso que é o BO diariamente, BO diário. Então, sejam bem-vindos e hoje vamos iniciar esse novo tempo com uma pessoa que não poderia ter sido outra, apesar de saber que tem muitas pessoas que carregam testemunhos e uma mensagem impactante, né, de experiências com Deus. Mas eu vivo em honra por aquilo que eu vivo no Senhor, por aquilo que eu colho nesse tempo, e eu sei que são tudo semente de quem fez esse caminho para eu estar aqui. E essa é a irmã Carlita, conhecida como irmã Carlita. Para mim é a minha mãe, né? Então, além de ser a irmã Carlita, é a minha mãe. E ela vai inaugurar esse canal aqui, trazendo testemunhos pessoais, uma mensagem para nós, para essa geração. Então, seja bem-vinda, irmã Carlita. Amém. Senhora minha mãe, seja bem-vinda. Amém. Né? Esse alinhamento de geração, esse é o propósito deste tempo aqui, desse podcast, é trazer esse alinhamento de geração, trazendo a experiência com a voz profética atual e a gente se mover nesse alinhamento do Espírito. Então, se apresente, irmã Carlita. A paz do Senhor. Amém. Sou grata a Deus por esse momento tão oportuno, no qual a Bíblia nos deixa muito claro que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não desceu até o coração do homem, é o que Deus reserva para quem Ele ama. E os propósitos de Deus, Ele não pode ser impedido. Ele tem seus planos e seu tempo determinado para tudo. Então, a gratidão a Deus. E eu deixo aqui uma meditação, só dois versículos da palavra de Deus, no Salmo 138. Davi, nas suas aflições, ele reconhecia a soberania de Deus. E ele era grato ao Senhor, dizendo: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todos o teu nome. Então, a glória, a honra, a glória, o louvor, a gratidão a Deus é indispensável, porque sabemos que é Ele que está no domínio e no controle de tudo. Aqui fala de uma pessoa que veio lá do Nordeste, ainda na minha infância, quando, vivendo com meus pais, eu tive uma infância muito, assim, turbada, pois venho de uma geração de 8 filhos, 8 irmãos. Meus pais teve 4 filhos deficientes e, para mim, nesse tempo curto, foi muito sofrido ver minha mãe lutar com 4 filhos. Cada um teve a sua duração, o seu tempo de duração. O mais velho durou 10 anos. E eu acompanhei esse tempo, ajudando a minha mãe naquele sofrimento tão árduo. E ali eu, às vezes, me questionava e perguntava para Deus o porquê daquela situação. Como a palavra diz, que foi feita essa interrogação para alguém, né? Quem pecou, ele ou seus pais? E o Senhor disse: nem ele, nem seus pais, para que o nome de Cristo venha a ser glorificado. Então, isso aconteceu na minha infância e me casei com 15 anos de idade. 16 anos já era mãe.
21 anos já era mãe de 3 filhos e vendo uma família muito católica, muito tradicional, vivendo o catolicismo, mas isso nunca encaixou dentro de mim. Então, hoje, com a experiência que eu tenho, eu sinto que Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Então, para viver um tempo fora do tempo que eu costumava viver. Mas esse tempo foi o tempo que Deus encontrou comigo para me mostrar um novo na minha vida. Então, com 21 anos, o Senhor me chamou. O Senhor me escolheu. Porque a palavra diz que não somos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele que nos escolheu. E dentro dessa escolha, Ele me preparou para um novo tempo na minha vida. O tempo que eu vivi, né, muitas experiências. Quando me converti, foi assim... Eu vou já incluir essa pergunta aqui, porque é a minha primeira pergunta, e eu sei que a senhora já está entrando nesse testemunho, e eu quero já perguntar como foi a sua conversão, como foi a sua experiência de ter esse encontro com Jesus e de ser uma nova criatura. Passei primeiro por algumas adversidades na minha vida, algumas mudanças, e tive que mudar de onde eu nasci. Fui para outra cidade chamada Santo Estevão, aqui na Bahia, e ali eu tive um encontro com Jesus. Como foi esse encontro? Fui um pouco resistente, ignorante, às vezes, quando Deus enviava as pessoas para falar comigo. E mais um dia eu me preocupei muito com a minha salvação. Pude entender que, na verdade, a gente precisava ter um encontro com Deus. E comecei a pedir a Deus. E uma noite, para minha surpresa, fazendo o alimento do meu filho com 40 dias de nascido, eu tive um encontro com Jesus através do hino 15. Alguém chegava do lado da minha casa, tinha uma vizinha, e ali eles começaram a celebrar o culto doméstico. E ali me chamou muita atenção. E eu fui até o rol daquela casa. Uma rua escura, não tinha iluminação, mas eu sentia um impacto muito forte. E eu disse a Deus na minha alma, no meu coração. Chegando no rol daquela casa, eu disse: se é tu que está me chamando, faz com que ele abra a porta dessa casa para que eu entre e te aceite como meu Senhor. E terminando a última estrofe daquele hino, o Senhor daquela casa disse: filho, abra a porta da frente, pois o Senhor me disse que tem alguém com sede de salvação. Uau. E naquele momento eu me rendi aos pés de Cristo, aceitando Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Mas não sabia eu que eu estava fazendo, né, uma aliança com Deus de uma forma tão séria, que para muitos não são. Não leva isso tão a sério como Deus me chamou. E ali eu enfrentei grandes desafios na minha família, pois não tinha ninguém da minha família que fosse cristão, e muito menos conhecia o Evangelho. Então, naquele momento, eu decidi a minha vida para Cristo. Pronto. E aproveitando, né, porque eu sei que é continuação, a senhora é membro da Igreja Assembleia de Deus, né, onde serve ali, dirigente de círculo de oração. Sim. E como foi encontrar esta casa de oração, essa família a qual a senhora pertence há quantos anos? 52 anos. 52 anos. Vou completar em março 52 anos. Tenho 51 anos que me converti diante do Senhor. E como foi essa chegada até... Foi momentos muito difíceis. Primeiro, meus pais renunciaram-me. Não aceitaram a minha conversão. Minha mãe, então, ela era muito religiosa e ela adorava outras entidades. Inclusive, ela tinha quarto reservado com imagem de escultura a qual ela servia, e eu sempre fui de encontro a isso. E ela não aceitava, ela até me obrigava, né?
E quando eu me declarei a ela que eu era cristã, ela me repudiou. Não queria ver eu com a Bíblia na mão. E eu sempre era o lugar que eu tinha para ir, era a casa dos meus pais, e já ia constrangida por conta da maneira que ela me aceitava. E eu fiz um dia uma prova com Deus. Nem sabia a forma de orar, nem de buscar Deus ainda, estava muito recente. Aí eu falei com Deus que eu precisava de que Deus me desse um sinal. E dentro desse período, na frente da minha casa, tinha várias igrejas, como Igreja Batista, Adventista, Igreja... Quadrangular, eu acho que essa era uma vez. Quadrangular, Presbiteriana, as igrejas mais antigas. Sim. E eu orava e pedia ao Senhor. Eu cheia já de filho, com bastante, tinha 3 filhos, e eu pedia ao Senhor que me desse a direção, aonde que Deus me queria, para que eu pudesse servir a Ele, com o meu coração puro, lavado, e que eu fosse uma pessoa dependente do Senhor. E uma noite Deus me deu um sonho. Eu descendo um asfalto, e eu via um barulho do meu lado direito. E aquilo me chamava a atenção, e eu entrava naquele muro, portão aberto, eu entrava, e quando eu chegava no corredor daquele templo, eu vi umas mulheres de cabelo branco, ajoelhada, clamando ao Senhor. E eu, no meu coração, dizia, isso é um templo, isso é uma igreja. E eu voltava para ver o nome da igreja. E estava escrito, Assembleia de Deus. E eu ouvi uma voz forte dizer assim, tenho eu um ministério contigo nesse lugar, ministério de intercessão, te quero me adorando aqui nesse lugar. Eu acordei. No que eu acordei, eu fiquei assim, voltei agradecendo a Deus pelo sonho, mas para mim aquele nome era estranho, eu não conhecia. E o dia amanheceu, eu fui à casa da vizinha e perguntei para ela se existia essa igreja. Ela disse, sim, é onde eu congrego. Eu disse, eu quero congregar com você nessa igreja. Ela disse, é um pouco longe. Eu disse, não importa, eu vou. E naquela mesma semana, Jesus me batizou com o Espírito Santo. O primeiro culto que eu participei na Assembleia de Deus foi um culto de circo de oração. E ali Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu fui selada pelo Espírito Santo de Deus. A ponto que, da volta para minha casa, o povo parava e me perguntava se eu vim da praia, que eu estava tão queimada, sapecada. Sim. Da presença de Deus, que foi muito forte em minha vida. E naquele momento eu sentia que Deus estava me preparando para enfrentar grandes batalhas. E chegando um dia na casa da minha mãe, eu pedi ao Senhor. E ela disse, cadê você trouxe aquele livro? Eu falei, mãe, não se preocupe, fique tranquila. Mas ela não queria que me ver eu lendo a palavra de Deus. E naquele dia eu pedi a Deus, na madrugada daquela noite, que Deus me desse acesso àquele quarto. Porque eu sentia algo que minha mãe estava sendo presa, que algo estava assim, oprimindo a minha mãe. E naquela manhã Deus me acordou e disse, vai que a chave está na porta. E quando eu cheguei, a casa era grande, eu entrei... Eu vou dar só uma pausa. Como é ouvir a voz de Deus nesse início? Como era essa voz? Como é que a senhora sabia que estava sendo conduzida por Deus quando a senhora entendia esses comandos? Muito bem, isso é uma pergunta muito importante. Porque é uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? Porque... O que é ouvir a voz de Deus? Como é que eu ouço a voz de Deus? E a senhora ainda não tinha tanta experiência, eu falo de tempo na caminhada, né? Mas desde cedo a senhora já tinha essas experiências de ter sonho, visão, ouvir a voz de Deus, ser chamada assim para situações, né, para enfrentar esse tipo de situação tão nova na fé. Como é ouvir a voz de Deus? O que era naquele tempo? Então, isso é uma pergunta muito importante, porque na minha infância, quando criança, eu nessa mesma casa a qual eu morava, com meus pais, eu ouvia vozes estranhas. Vozes estranhas que me levavam a caminho que
não era, pelo ensinamento dos meus pais, não era caminho bom. E eu sentia uma presença assim, muito tenebrosa. Então, naquela noite que eu tive aquela experiência com Deus, eu vi uma voz suave, uma voz amorosa. Aquela voz chegava assim e dizia assim para mim: levanta, vai que a porta está, a chave está na porta. Entra e faz o que eu te ordeno. Uau. Então, ali para mim, eu já tinha certeza que era a voz de Deus. E eu, com a pequena experiência, nenhuma experiência ainda nova convertida, que tudo foi imediato, foi a coisa assim, A voz em seguida. de Deus é inconfundível. É inconfundível. Não tem nada que possa nos trazer de você dizer, não foi Deus que falou comigo. Você vai entender muito bem que Deus está falando com você. E quando eu cheguei naquela porta, a chave estava lá. Quando eu abri, eu cheguei e me parei de frente àquele altar e eu disse para aquelas entidades, sem nenhuma experiência, eu olhei, é vocês que escravizam minha mãe? Uau. Minha mãe está escravizada por vocês, mas eu entrei aqui em nome de Jesus para dizer a vocês que a partir de hoje minha mãe será livre. Porque o Deus que eu estou servindo, ele vai libertar minha mãe. E vai pegar vocês com a mão dela, colocar em um saco, botar fogo e vocês voltar para o lugar de vocês. Nunca mais vocês vão perturbar minha mãe e nem minha família. Agora vou dar outra pausa. Essa natureza ousada, a senhora adquiriu pós-conversão? Ou seja sincera, porque eu nunca lhe fiz essa pergunta, né, pessoal, mas é uma curiosidade até minha. A senhora já tinha esse perfil de uma pessoa bem posicionada, de uma pessoa que sabia o que queria, que arriscava, que enfrentava os desafios? Ou a senhora adquiriu isso nessa experiência com Deus, Como foi isso? A senhora... Dentro de mim, eu já sentia que eu tinha... Mas nunca veio para fora? Não tinha coragem, não tinha... Até com a minha mãe, né, que ela me forçava, eu adorava as imagens de escultura, ela me forçava eu ir na missa, eu não gostava de ir. Então, mas naquele momento, eu já senti uma autoridade sobre mim, que não era minha, aquela autoridade era de Deus. Então, com poucas palavras, eu pronunciei eu profetizei ali, né? Então, hoje eu vejo como profecia a libertação da minha mãe. Sim. E voltei para meu quarto, fechei, deixei a chave no mesmo lugar. E depois, o que aconteceu? 3 dias depois, minha mãe se converteu. Glória a Deus. E com as mãos dela, ela pegou aquele saco, colocou aqueles... Desfez de tudo. E tocou fogo e acabou ali. Então, a gente poderia... Vamos pegar esse testemunho aqui e lançar uma meditação, uma reflexão. É óbvio que a diferença na nossa vida vem pelo Espírito, né? Existe um antes e um depois, mas tem como dizer que eu sou uma nova criatura e não agir, que eu tenho o Espírito Santo, fui selada pelo Espírito e não tenho essa ousadia, não tenho essa autoridade? É meio incoerente. Porque a gente vê, ao longo de toda a história, homens e mulheres que agiram pelo poder do Espírito. E seu posicionamento é, de fato, uma pessoa que está tomada de autoridade, né, pelo Espírito de Deus que habita em nós. Só que hoje a gente vê, mãe, uma geração muito tímida, uma geração muito acuada, né? Uma geração que não ainda, talvez não descobriu aquilo que carrega, aquilo que Deus depositou dentro dela. Então, assim, eu posso afirmar que a diferença na sua vida foi receber o Espírito e se levantar como... Sem nenhuma dúvida, né? Porque o ser humano de si mesmo, ele não tem nenhuma capacidade, né? Ele não tem nenhuma capacidade de enfrentar o desafio da vida se Deus não estiver presente na vida dele.
A primeira parte que me chamou a atenção e o desejo que descobri dentro de mim foi de ler a palavra de Deus. E eu era analfabeta, eu sou analfabeta. Eu não conhecia, eu não tinha nenhuma leitura e eu só conhecia as 25 letras do alfabetismo. Sim. E entrou um desejo no meu coração de ler a Bíblia. Mas eu preciso ler a Bíblia, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. E eu comecei a orar. Aí entra o processo do efeito de oração. Eu tirava um tempo dentro da minha jornada e orava pedindo isso a Deus. Me dê um conhecimento, me ensine a ler a Bíblia. Uau. E Deus começou a botar no meu coração para juntar as letras do minúsculo e comparando dentro da Bíblia. E eu ia juntando as letras e aprendi a ler a Bíblia. Então, hoje Deus eu não leio... lhe alfabetizou Isso. na leitura bíblica. Eu hoje não leio uma carta escrita por mão humana. Quer dizer, assim, com aquelas letras, né? O manual. O né? manual. Eu não Escrita leio uma carta. Sim. Mas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu nunca tive nenhum embaraço em ler nenhum versículo. Todos eu leio. Todos. Glória. Né? Então, para a glória do nome de Jesus, e uma parte que me chamou muita atenção no início da minha carreira, foi essa aqui em Mateus 16, 24, que diz: Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, naquele momento, eu, lendo esse versículo, eu tive assim, um desejo muito forte de ser dependente de Deus. Porque primeiro reconhecia que a senhora era o único recurso também, né? Se a senhora não sabia, então, eu acho que ser dependente de Deus é quando a gente reconhece, de fato... Se desvazia do seu próprio eu, né? Da sua vontade própria. Pó, cinza, como a senhora sempre mencionava em oração, em casa, eu lembro muito das orações da senhora. Na verdade, isso eu deixo até para os pais, né? Um conselho, que a nossa oração, ela pode ser uma mensagem para os nossos filhos, porque eles estão ali ouvindo a nossa oração. Então, a gente precisa ser intencional. Eu lembro que a senhora orava assim: Senhor, reconheço que sou pó, sou cinza, não sou nada. Então, eu cresci com essa consciência. Sempre fui dependente de Deus. Sempre fui. E serei eternamente, porque de mim mesmo eu não tenho nada. Não tenho nada, porque pelo menos se eu tivesse, como muitos usam hoje, né? A teologia, o conhecimento como base, isso ajuda muito, eu sinto falta. Mas não me deu nenhum direito de me achar uma pessoa que não tivesse uma capacidade de vencer. Porque eu sabia que a minha dependência vinha de Deus. Sim. Então, chegou meus primeiros desafios, que foi a família. Eu me casei nova, pensando em só ter 2 filhos. Como eu queria um casal de filhos, Deus já sabia do que estava no meu coração, porque Ele é o Deus que sonda. Aí veio então, 2 meninas. Veio 2 meninas, e eu fiquei esperando o terceiro, que era o menino. Quando o menino veio, eu me converti. E dentro dessa conversão, Deus colocou um desejo no meu coração para eu ter mais um filho, que podia ser o terceiro filho homem, o 4º filho homem. Então, foi nesse período que Deus me segurou. Quando eu faltava 3 dias para passar por uma cesárea. Do 4º? Do 4º filho. Ok. E passar pela uma ligadura e não ter mais filho. Já estava marcado. Já estava tudo programado. Tudo. 3 dias. Inclusive, o meu parto era de alto risco. E eu estava acompanhada pelo médico ali, para passar pela uma cesárea. E a minha situação financeira era difícil mesmo, passava também por uma situação muito difícil, mas Deus usou de misericórdia com o médico para mim provar, mostrar o meio do recurso que eu podia alcançar os meus objetivos. Mas Deus não me deu esse direito. Faltando esses 3 dias, eu pegava uma feira
com uma barraquinha muito pequena, de acessório de costura. E naquele lugar Deus falou comigo, usando uma pessoa que veio de outra cidade, Rio de Janeiro, e falou comigo de uma maneira tão forte. E disse: pensa tu que vai fazer o que está no teu coração? Para que tu saiba que sou eu, Deus, que falo contigo. Os filhos que eu tenho para te dar é muito mais do que os que tu já tens. E antes deles ser teu, são meu, e tenho eu uma obra com cada um deles. E ai de tu se fizer o que está no teu coração. E naquele momento... A senhora entendeu? Eu entendi. Se tratava da... Hoje eu tenho uma palavra para dizer a quem me ouve sobre a respeito de profecia. Tome muito cuidado em criticar as profecias. Tem gente que usa sua boca até para falar uma palavra muito crítica, que chega a chamar, que eu não tenho nem coragem de falar. Porque eu aprendi dentro da palavra de Deus que o tempo é de Deus. E Deus usa como Ele quer e fala como Ele quer. Não é o que eu quero ouvir, é o que Deus quer falar. Porque naquele momento eu não jamais queria ouvir aquilo ali. Mas eu recebi como a boca de Deus falando comigo. E naquele momento eu renunciei, foi minha primeira renúncia. Foi ter que me render a Deus. E naquele momento, Deus falou fortemente comigo. E eu chorava muito, mas eu não falava nenhuma só palavra. E dentro de mim, a minha questão com Deus foi essa. Para que eu quero tanto filho, se eu não tenho uma casa para morar, para cuidar dos meus filhos? Eu moro na casa dos outros. E Deus usava aquela pessoa de volta para mim, com um pouco de distância. E dizia assim: como tu me impede tão pouco? Uau. Sou eu dono do ouro e da prata. E chegava na minha mão, abria minha mão e dizia: aqui a chave da tua casa. Ainda este ano, tu vai me dar um culto de ação de graça. Uau. Isso era o mês de maio. Era 15 de maio. 17 de maio, minha filha nasceu. Sim. E eu tive que desfazer de toda aquela programação. O médico olhou para mim e disse: não venha me dizer que foi o de lá de cima que fez isso com a senhora. Com essas palavras. E eu disse a ele: foi o de lá de cima que me convenceu a aceitar a vontade e a proposta dele. Mas a senhora sabe que seu parto é de muito risco. Eu falei: mas ele é médico dos médicos por excelência. E ele que vai fazer meu parto. E 2 dias depois, minha filha nasceu. E aí começou a minha jornada. 17 de maio, final de novembro, eu estava dentro da minha casa. Para o nome de Cristo ser glorificado. E Deus me deu casa grande para acolher os filhos que Ele tinha para me dar. A casa já apontava que a quantidade era bem maior, né? Casa grande, com 3 quartos, dependência, cozinha grande, 2 salas, toda rodada de avarandado. E ali Deus fez um milagre tão grande, que eu não posso contar tudo detalhadamente, mas alguém chegou, passou na minha casa, e eu estava louvando o hino 15, o qual me converti. E chegou no muro da casa, que era do meu irmão, onde eu morava, e disse: mulher guerreira, Deus está te presenteando e está concedendo o desejo do teu coração. Na volta do mercado, ele passou e disse para mim: vamos aqui comigo? E era um senhor já de idade, e eu acompanhei ele. E ele disse: ele entrou nessa casa. E eu disse: essa casa é sua, irmã Jário? Ele: não, irmã, era minha, mas hoje não é mais minha. Uau! Aí ele disse, olhou para mim assim e disse: a senhora não está pedindo uma casa para Deus? Eu falei: estou pedindo. E ele me prometeu, fez a promessa. Mas eu não tenho condição de comprar uma casa dessa. Ele disse: irmã, quando Deus dá, Ele dá. Ele não depende do homem para te abençoar. Essa casa é o valor daquele dinheiro que tu junta para comprar um terreno. E Jesus disse que esse é o valor da casa. É 12 cruzeiros. Tem naquele saquinho de açúcar que tu junta as moedas
e sobra algumas moedas, é o documento dessa casa. E Deus ainda manda te dizer mais, que eu vou no material de construção, eu vou comprar tudo que falta para tu dar prosseguimento e terminar a tua casa e vir dar o culto de ação de graça que ele disse que tu vai dar ainda esse ano. Glória a Deus. Eu quero falar algo sobre isso, mãe, porque Deus tem bradado no meu coração esses dias sobre essa mensagem do preparo. Observe que a senhora tinha uma promessa, mas a senhora estava juntando um dinheiro. Tá, isso. Né? Tem os meus esforços. E isso é o que a gente vê em toda a Bíblia ou em toda a caminhada das pessoas que vivem um testemunho pessoal com Cristo, que o preparo, ele precisa existir. Precisa, sim. Né? Claro, os nossos olhos estão na promessa, porque a promessa sempre é maior do que aquilo que a gente pode conquistar. Né? Tudo que Deus fala para nós é sempre maior. A senhora estava se preparando para um terreno. Não é isso? A promessa era de uma casa, mas a senhora pensou, não, eu tenho que dar um passo e eu acredito que um terreno pelo menos eu consiga. Então, o que é que eu quero dizer através desse teu testemunho? É que a gente precisa se preparar mais. Se a gente receber uma palavra do Senhor, Deus vai te levar às nações. Se prepare para... Claro que o nosso preparo nunca vai chegar ao ápice da promessa. De Deus, porque é graça, sabe? É sobrenatural, é milagre. É milagre. Deus nos chama sempre para viver além da nossa capacidade, além do nosso recurso. Só que existe esse passo de fé, de dizer, não, peraí, eu tenho uma palavra. Então deixa eu começar aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu lembro, e isso arde no meu coração, que eu conheço quase todas as histórias delas, pessoal. São muitos testemunhos que uma semana de podcast aqui não daria, não contaria. E eu lembro que ardia no meu coração em dizer, e eu falava, eu chegava a dizer, eu vou escrever um livro da minha mãe. Porque eram tantas histórias, e até para eu não esquecer de nenhuma delas, eu tinha isso no meu coração, vou escrever um livro. E esses dias, ontem, de forma específica, quando eu estava me preparando para esse momento, Deus falou comigo, o livro vai vir, mas você está dando um passo já de comunicar a mensagem que sua mãe carrega, que é o podcast. Então, assim, às vezes a gente fica esperando a plenitude da promessa e não se move. E foi um desafio muito grande em relação a isso, porque vem o segredo de você obedecer à voz de Deus. Sim. Conhecendo a voz de Deus, mais uma vez o Senhor falou comigo. Em um sonho, o Senhor disse para mim, quando eu me casei, eu pedi uma máquina para meu pai, mas eu não sabia fazer nada. E naquele momento, meu pai me deu a máquina. E a máquina estava lá como uma peça. Primeiro, a senhora teve um sonho de que pedia uma máquina. Não, quando eu casei, eu pedi a máquina para meu pai, e ele me deu. Okay. Mas dentro desse período aí, nesse processo, Deus me deu um sonho, depois da promessa de Deus da minha casa. Sim. Ele me deu um sonho dizendo assim, põe uma placa na tua casa, costura assim em geral. Isso para mim foi um grande desafio. A senhora não sabia costurar? Eu não sabia costurar. Mas tinha uma máquina. Eu manuseava a máquina, mas Sim. eu não sabia costurar. E ali eu coloquei uma placa. E eu tive muita crítica por isso. Muitos meus criticavam, tira esse negócio daí. Eu falava, não, vai ficar aí. E Deus começou a trazer, começou a trazer conserto para mim. E logo após, quem chegou na minha porta? A prefeita da cidade. Uau! Chega a ser engraçado. E disse, eu estou precisando de uns hobbies, eu preciso que você faça essa costura para mim. Sim. E Deus não deixou dizer ela não. Eu digo, tudo bem, você tem muita pressa? Ela disse, não. É que eu chego da prefeitura, preciso de uma roupa fresca para mim ficar à vontade. E ali eu tomei aquelas sacola de roupa. Pela fé? Pela fé. Porque a responsabilidade era grande. Põe fé e responsabilidade muito grande. Sim. E eu tinha uma costureira de renome
na cidade, que era minha prima. E eu levei na casa dela. Uau! Ela cortou todos para mim, Estratégia me boa. deu todas as orientações e eu sentava naquela máquina fazendo aquilo ali. Mas não deixou Não deixei. de fazer em E casa. dali Deus foi abençoando e veio trazer, veio outras modelagens, outras, e eu fazendo, levando para ela e ela aprovando. Só entregava a pessoa depois que ela aprovasse e me desse o preço. E foi daí que eu comecei a juntar aquelas moedas com a intenção de comprar meu terreno. E Deus me honrou dessa forma. Porque para Deus ele não precisa de intermediário. Ele não precisa de ajuda humana. Mas às vezes é necessário Ele quer que a gente um passo- obedeça a voz dele. Sim, Eu passo de entendi fé. que a voz de Deus tinha que ser obedecida. E ali se cumpriu aquilo ali. Sim, e nisso, para a gente fechar esse testemunho de filhos, vieram quantos filhos? 12 filhos. Eu estava completando o quarto, veio mais 8. Que isso nunca saiu da minha mente em dizer: os filhos que eu tenho para te dar é muito mais do que os que tu já tem. Então, veio duplicado 2 vezes, além dos que eu já tinha. Então, e aí eu tive muito desafio. Desafio da medicina, desafio da família, renúncia, Mas a senhora estava focada naquilo em que eu obedecer. ouvi de Deus e que ele falou comigo e requereu de mim. Ou seja, Obediência. Ou seja, para nós que estamos aprendendo, obedecer vai Obedecer é nos o custar, passo principal. mas vai nos custar É um preço de renúncia. oposição, vai nos custar perseguição, Crítica, muita humilhação. impossibilidades. Não contando que o meu casamento, dentro desse período, foi a área mais afetada. Sabe por que eu pergunto isso, mãe? Porque eu recebo muitas perguntas, né, no aconselhamento, e principalmente de mulheres que perguntam assim: ah, mas Deus mandou eu fazer isso, tá tão difícil. Mas Deus disse que o caminho era esse e eu estou encontrando tantas impossibilidades. E a senhora está nos dizendo que obedecer Meu a Deus... conselho é esse. Não, e assim, deixando claro, porque o que a gente não pode é romantizar a vida cristã. Isso, com certeza. Obedecer a Deus é um caminho árduo, mas é um caminho de vitória. É um caminho glorioso. Então, essa mensagem é para você. Se você está enfrentando dificuldade naquilo que Deus disse para você fazer, eu creio que você está no caminho certo. É que nem aquela passagem dos discípulos, quando Jesus fala assim: vão para o outro lado que eu vou encontrar Sim, vocês lá. sim. E no meio do caminho veio a tempestade, um vento contrário, né? Então, normalmente, eu vivo até isso por experiência diária. Tudo que Deus nos manda fazer, Ele sabe que a gente vai encontrar muita dificuldade, muita resistência, porque para mim a palavra é essa. Resistência contrária àquela palavra. Ter certeza e convicção que o Jordão não se passarei só. Sim. Né? Mas Existe é necessário um hino, é avançar. necessário avançar. Aquele hino eu gosto muito dele que diz: o Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu grande eficaz. Então, com Cristo nesse barco, a gente somos mais que vencedor. Não que a gente tenha nenhuma capacidade própria, mas o segredo é obedecer à voz de Deus. Mesmo que você, aos teus olhos, ache que seja muito impossível. Eu não tenho como dar um passo nessa situação. Mas você está sob um comando de Deus. Mas durante esse processo de obedecer e enfrentar tudo isso, O segredo é a oração. a senhora questionava? Duvidava? Não. Eu não duvidava porque eu recebia com tanta convicção que era Deus que estava falando comigo, que eu tinha temor. O meu temor aumentava. Né? O desejo de obedecer aumentava. Só que eu olhava para todos os lados, capacidade própria eu não tinha. A senhora só ia. Eu só ia. E Eu a só ia. oração entrava como? E a O oração era a combustível? chave. Era a chave e o combustível para me manter de pé e me encorajar e me dar força. Tanto que naquele tempo, a igreja ela tinha um mérito diferente de hoje. Tinha ciclo de oração
que não tinha horário de terminar, tinha horário de começar e não de terminar. Uau. Tinha também o matutino constantemente. Fui muito. Era muito desejo que eu tinha de deixar tudo e acordar naquele horário para ir ao matutino. Isso. Naquele dia, eu já tinha um dia cheio de esperança e de fé. Por mais que os desafios viessem ao meu encontro, eu estava pronta para vencer, porque Deus já tinha me capacitado. Uma das memórias que eu tenho muito forte, né, na minha caminhada com a senhora, se é que eu posso dizer assim, porque eu me vejo muito seguindo alguns passos que a senhora dava. E uma das memórias muito fortes que eu tenho, das lembranças, é de 4h40, 4h50, porque o matutino era às 5 da manhã. Isso, já estava de pé, me arrumando para ir. E assim, eu não lembro de todos os dias. A memória mais forte que eu tenho é dos dias chuvosos. Que nada que a impedia. gente ia cheio de agasalho, ia com guarda-chuva, mas quando eu chegava lá, a igreja estava repleta. E estava quente, no sentido assim, existia um fervor ali, naquele momento de oração. Era diferente, aquele burburinho. Isso já foi um tempo de oração. Um tempo mais próximo, que você tem o quê? 30 anos, 30 e poucos anos? Eu vou fazer 40, mãe, misericórdia. Sim, é isso, 30 e poucos anos, vamos dizer, 40 anos 39 anos eu tenho. Eu tinha 14 anos aí. Então, esse período que eu vivi anterior foi muito mais difícil. Sim. Muito mais difícil. Com meus filhos tudo pequeno, deixava dormindo, e ia daquele período e voltava, e era assim. Mas eu sabia que era o combustível para mim vencer o dia. Era eu passar, ter o período primeiro, começar, como diz a Bíblia, buscar primeiro o reino do céu, as demais coisas te serão acrescentadas. Pronto, agora eu vou entrar nesse... Isso é uma mensagem muito atual, onde encontramos muita divergência, porque assim, a mensagem hoje é: não posso negligenciar minha casa. Isso. Para estar neste lugar. Eu ia chegar lá. Pronto, mas vamos formular aqui uma reflexão e uma pergunta. Onde existe o equilíbrio? O que seria negligência e o que seria... Como era essa vivência de vocês para que não chegasse a ser uma negligência? Pronto. Né? Entre cuidar da casa e servir na igreja local e estar neste lugar de oração com os irmãos, porque hoje muito se fala assim: eu oro em casa. Eu oro em casa, claro, eu não tenho condição de estar na igreja. E assim, é óbvio, esse é o nosso primeiro lugar, né? Onde isso aí não pode ser... A igreja começa primeiro em mim. Isso, mas assim, eu ainda acredito. E a palavra não mudou quando esse lugar aqui, esse templo, que eu sei que foi construído por mãos de homens, mas o próprio Deus fala assim, é casa de oração. De oração. Né? E onde lugar de reverência, onde casa os de oração. santos se reúnem e existe um poder na coletividade, nessa unidade, quando o povo se reúne num só propósito para orar. Então, assim, me ensine sobre o que é não negligenciar, mas também não deixar se perder essa comunhão com os irmãos. Então, eu dividia todo o meu tempo. Eu fazia comida um dia antes de ir ao circo de oração, deixava pronta. Aquela comidazinha simples que Deus me dava, mais aquilo ali já estava pronto. Meus filhos já estavam na escola, os menores, que eram 3, 4 filhos, primeiro foram os primeiros filhos, já levava para a escola. Então, 8h30 eu já estava na igreja. 11h eu já estava passando no colégio, pegando meus filhos e trazendo para casa. Mas eu já tinha feito aquela base que me sustentava e me sustenta até hoje, que é a oração. Então, hoje nós vivemos um evangelho fácil, que as pessoas não têm mais tempo. E qual seria a diferença? Eu quero puxar mais sobre isso. A senhora que já tem essa vivência de anos, de estar nesse lugar, né, que chamamos círculo de oração, mas é uma reunião de oração na igreja, e a senhora também nunca negligenciou a oração em casa, porque eu lembro que a senhora vivia nos seus intervalos ali no quarto, orando nas madrugadas. Pronto. Mas qual a diferença dessas duas orações? Para a gente entender o quanto elas se comunicam entre si, mas são diferentes ao mesmo tempo, assim.
a comunhão da igreja. A Bíblia diz que com bom e com suave é que os irmãos vivam unidos. Então, aquela oração em conjunto, com a unidade da igreja, nos trazia mais força, nos unia mais. Nós seríamos mais unidos. Então, a gente, uma já passava na porta da outra, a gente já ia junto. Uau! Né? Já sabia qual era o horário, quando abria, já estava ali. Aquele grupo, a gente já seguia junto. Então, isso nos fortalecia, além de estar obedecendo a palavra, né? A orientação do nosso pastor, que isso é de suma importância, porque se é a pessoa que Deus escolheu e colocou lá na frente do templo, para nos trazer a orientação, nos ensinar, né? E uma coisa que hoje eu vejo uma diferença muito grande, é que naquele tempo, no mês de novembro, era especial, de um matutino especial, para a gente orar só para Deus preparar a pessoa que ia, no ano futuro, estar de junto, ou como pastor, ou como dirigente da igreja. E depois de todo aquele mês, a gente sabendo que estava orando por uma causa impossível a nós, mas possível a Deus, para Deus revelar e mostrar. E Deus mostrava nitidamente. E nunca as coisas davam errado. Os escândalos sempre eram menor. Sim. Existia, toda a vida existiu. Mas existia uma direção de Deus. Como o homem é homem e sujeito à fraqueza, acontecia algum deslizo. Mas era totalmente diferente de hoje. E a gente vê nas decisões dos apóstolos, né, que foram os fundadores da igreja primitiva, tudo que eles iam tomar como decisão, né, importante para a igreja num todo, eles faziam isso em oração. Sim. Né? Hoje, talvez, isso mudou um pouco, a gente calcula outros métodos, né? Uma circunstância, ou a gente até toma decisões, enfim, com fatores humanos. Mas vocês já mantinham esse hábito, esse costume de... Com certeza. Quando era uma decisão da igreja que tinha o evangelismo, tinha também as visitas, os lares, que era necessário ter lares, casamento que estava sendo, né, passando por conflito, e chegava alguém, né? Ou a gente estava ali alinhado para poder fazer essas orações, tirar esses períodos de oração na casa das pessoas, para que isso viesse fortalecer aquele casal, e Deus fazia uma restauração naquelas vidas. A senhora disse que no início, na conversão da senhora, a senhora ouviu de Deus um chamado para a intercessão. Intercessão. O que seria esse chamado? Explica aí rapidinho. Isso me alinhou mais à oração. Qual a diferença da oração e da intercessão? Que às vezes as pessoas perguntam. A oração e a intercessão, ela significa uma estrutura básica. Oração, intercessão. Interceder é eu ter uma responsabilidade maior com as causas. Além, né? de mim. Além da minha casa, da minha família, eu tenho uma obrigatoriedade de orar por causas, né? Fora da minha... Por pessoas, vidas, pela igreja, né? Pelo ministério. Eu vejo que a intercessão... Pelos lares. Isso, está né? muito ligado às pela mocidade. Deus me deixava isso muito claro, que tinha um negócio comigo no meio da mocidade. Tanto que eu tive uma experiência muito grande com isso. Isso me fortaleceu muito. Então, não era um mérito meu. Era através da oração, que era como se fosse, ou como se é mesmo, o elemento que te mantém de pé. É a oração, é a estrutura básica para você vencer, para você ter coragem, para você ter decisões, para você ouvir a voz de Deus e saber que Ele está falando com você. A senhora acha que hoje o que é que nos falta mais, assim? O que é que a gente foi perdendo ao longo do tempo, ou diminuindo? Hoje, quando a senhora olha para a igreja atual, porque a senhora tem esse respaldo de trazer esse comparativo, mas
é claro que com muito temor, com muito zelo pela Igreja de Cristo, mas assim, o que é que foi se perdendo? O que é que a senhora percebe que foi deixando para trás? Como aquela carta que João traz, né, para uma das igrejas, das 7 igrejas ali da Ásia, que ele fala assim, tu deixaste o primeiro amor. Amor. E as Realmente, como está lá primeiras escrito obras. em Apocalipse 3. Mas o que foi que a gente, como igreja atual, nesse tempo que estamos, o que na visão da senhora, o que é que a gente deixou para trás? O Olha, que a minha foi sendo visão, deixado? eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Muito pessoal. Não está no coletivo. Não está no coletivo. É individual. Cada um tem que ter a tua responsabilidade, ter o compromisso, saber que você tem um compromisso com Deus. Sim. Porque Deus não chama ninguém para sentar ali, para estar ali, porque aceitei a Jesus, eu sou crente, eu sou uma cristã. Deus te coloca, Ele te dá, né? Ele te dá uma missão. Então, e o dever de ser cristão é como ele diz na palavra dele, buscar primeiro o reino do céu, as demais coisas te serão acrescentadas. Não deixar que a ganância, o tempo venha a ser roubado, porque hoje nós estamos vivendo um tempo que... Sem tempo. Sem tempo. Um tempo né? sem tempo. Que outras coisas, material, têm roubado o nosso tempo. Então, não tenho mais tempo. Você pede a Deus para lhe dar um bom emprego, ou lhe dar uma atividade, para você ter Mas ali, aquele tempo, lhe rouba o tempo de Deus. Você se deixa ser levado por aquilo ali. E acaba que você perde a responsabilidade pessoal. Vem sempre alguma coisa para você estar ali dizendo como desculpa. Isso é pessoal, né? E, assim, valores que a própria igreja tem que cultivar. Que antigamente tinha batismo com o Espírito Santo. A gente tinha uma manhã de domingo de quê? De ensinamento, de estudo bíblico, para aprender melhor a palavra de Deus. E isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? Um culto de libertação, que às vezes a gente aceita Jesus, a gente tem pessoas que chegam a dizer isso. Eu nunca aceitei isso. Eu creio que a minha vida espiritual é como uma lavoura. Eu tenho que cultivar a terra e tenho que manter aquela terra adubada para que ela possa dar bons frutos. Se assim não for, ela vai se tornar uma terra racrítica e ela não vai produzir. Então, a minha vida espiritual, todo dia eu preciso de uma libertação. Sim. Porque minha carne é meu maior inimigo, ela se opõe contra mim. Ela traz desânimo, né? Ela traz dúvida, que é uma coisa que a gente não deve aceitar nas nossas vidas. É o espírito de dúvida que está atuando em nossas vidas. Nós temos que saber que se vimos um Deus que tudo pode, que nos fortalece, que nos dá força, que nos ajuda a vencer, por maior que seja a guerra, mas a gente vamos vencer com as armaduras divinas e não com as armaduras carnais. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as investidas, as ciladas do inimigo. Então, nós devemos estar com o nosso ouvido atento, estamos hábitos com nossos olhos abertos para ver as grandes ciladas que o inimigo procura nos envolver. E qual seria o conselho que a senhora daria para nós, de forma pessoal? O conselho... O que é necessário cultivar diariamente? Como fazer isso? Como a senhora, com 12 filhos, seus afazeres como costureira, porque a senhora nunca deixou de fazer, né? De ter isso como profissão. Como a senhora mantinha esse lugar de devocional, de ouvir a voz de Deus, de ter comunhão com Ele e ainda servir a igreja. Por quê? Eu percebo que a geração passada, e eu falo isso com muito amor, porque eu sei também que existem mudanças e a gente precisa acompanhar algumas mudanças que são culturais, são geracionais, ok. Mas eu percebo que vocês tinham muito mais afazeres. Muito. E era uma geração que servia muito mais a sua igreja local. Existia senso de propósito, existia tempo. O que era que impulsionava vocês? O que era a mola propulsora, que sabe, que botava vocês para funcionar? O que é que acontecia? Era dividir o tempo.
Mas o que é que movia no coração de vocês? Era gratidão? Desejo de gratidão e de obedecer. Sempre eu foco nessa parte. Obediência é a parte principal. Quando eu fui chamada, por misericórdia de Deus, eu tive isso como uma grande experiência na minha vida. Quando eu fui chamada para ser dirigente de oração, eu não aceitei. Eu não aceitei. Porque eu foquei no meu tempo, que eu não teria tempo para aquilo e muito menos capacidade. Então, aquilo foi para mim uma grande lição. Eu passei um período de prova muito grande nessa área. E algo falava forte comigo. Tu negligenciou o chamado de Deus. E eu comecei a descer diante de Deus. Comecei a me colocar no pó. Ter período, deixava tudo. Eu deixava tudo para estar lá naquele lugar de oração, pedindo perdão a Deus e dizendo: eis-me aqui. Me dá coragem, me dá força, me dá oportunidade. Eu sabia que eu estava passando pelo momento de experiência com Deus, que Ele estava me mostrando, me provando. Eu passei uma escassez na vida financeira muito grande na minha vida. Muito grande. Mas suas orações, eu quero pegar isso aqui agora para mim. As suas orações tinham como base, era o quê? Era comunhão, contemplação, era pedir, era se lamentar pelas suas necessidades. Qual era a base ali? Como se a senhora puder agora, assim, deixar um script de oração, uma jornada, começa assim, faz isso. Existe como era movida a oração de vocês? Era baseado na necessidade, é isso? Ou o que? A base correta que eu quero te explicar, mais fácil para mim. Ou de uma entrega, é isso que eu queria falar. Sim. Era a busca de um filho que desobedeceu o pai e que estava ali sabendo que através de se você se render a ele, se humilhar diante dele, e que você teria uma oportunidade, né, de ser alcançado, contemplado. Você estava pedindo um pai que pode te dar, que pode entender a tua fraqueza, né, a tua desobediência e te dar uma nova chance. Então era mais ou menos assim, de uma alma desesperada por Deus. Desesperada por Deus. Essa era a sede, porque errei, porque pequei, porque desobedeci. E eu estava precisando de uma nova chance. Como o filho pródigo que saiu e quando ele voltou se rendendo como fosse um dos seus criados e não mais como filho, né? É o que chamamos de consciência do pecado. Do pecado. Só o Espírito Santo. E hoje é que está tendo. Hoje as pessoas peca, desobedece, e não está tendo aquela remoção de dentro para fora, não está tendo aquela consciência. Aquele grito de desespero por salvação. Isso. Então, esse foi meu grito, e Deus me ouviu. Sim. Quando fui a primeira viagem para São Paulo, que era um sonho que eu tinha da minha vida, era conhecer São Paulo, e lá eu estava me banhando para ir para o Tietê, pegar o ônibus. E Deus falou outra vez comigo: vai na casa da minha serva, vai despedir dela. E quando eu fui sair na casa que eu estava e fui na outra casa, a pessoa me abraçou e disse: Deus falou comigo a teu respeito. E Deus tomou essa mulher e falou comigo: chegou o meu tempo de te ouvir e voltar o que eu te entreguei antes e tu rejeitou. Quando tu chegar naquele lugar, uma congregação te espera como dirigente de circo de oração. Uau. E eu mal cheguei em casa, 5 da manhã, 10 horas do dia, já tinha o presbítero na minha porta. E me chamou para ser dirigente de circo de oração, que Deus tinha provado a ele na oração que eu seria a pessoa que estava tomando conta. Só que Deus me levou para um interior. Eu não entendi aquilo. Eu era membro da igreja do Tomba, mas eu fui levada para Ipuaçu. Eu lembro desse tempo. Então,
Olha só os propósitos de Deus. E Deus teve um propósito comigo naquele lugar. A gente ganhou uma clandestina dentro de um sertão, de uma roça de milho, cheia de bicho no rosto, com canso na cara. Deus me levou até essa mulher. E a pessoa que me levava para pegar o milho comigo dizia assim: não entre naquela casa ali, que ali tem uma clandestina. E Deus me levava. E eu fui até aquela mulher. E eu botei a mão assim. E orei e repreendi. E falei com ela de Jesus para ela. E voltei. Aí o milho não tinha mais sentido para mim. Eu já voltava para pegar o carro para vir embora para a feira. Quando eu cheguei aqui, eu fui para o Jomafa, para a casa da minha filha, levada pelo impulso muito forte para dar aquele testemunho. E ela levou a TV Subaé, lá naquela roça clandestina, pegou aquela mulher, levou para o Dom Pedro, que foi minha filha mais velha, Verinha. Uau. Levou para o Dom Pedro, tratou dela, fez a cirurgia dela, colocou ela no lado dos irmãos velhos e ela morreu salva, liberta pelo sangue de Jesus. Ou seja, a sua fé e o seu desejo de ver aquela mulher salva, primeiramente, depois curada e tendo dignidade, te levou a uma ação, porque você não ficou parada. Isso, aquilo foi um impulso Sim, que Deus te moveu. queria me revelar e mostrar os seus propósitos na minha vida, na área de intercessão e de libertação. Sim. Né? E ali aquela mulher foi liberta. Mas o que trouxe a mim foi saber a responsabilidade que Deus tinha colocado sobre os meus ombros. Né? Então, a senhora carregava esse temor. Esse temor. E no terceiro dia, teve uma reunião na sede, e ali, o pastor Tolentino, naquela época, disse que tem alguma coisa errada. Essa irmã é do Tomba. Por que ela está lá no setor, lá de Ipuaçu? E ali acabou meu ministério ali, foi 2 anos. E eu vim ser recebida no Tomba como dirigente de oração. Mas só que essa obra já tinha tido conclusão. Deus já tinha, né, levantado todo esse processo e aquela vida que ninguém nunca soube de que família ela veio, de qual foi a origem dela. E ela foi resgatada. Aí eu senti o prazer de ver uma alma, o valor de uma alma para Cristo, liberta, né, resgatada pelo um ato um gesto tão simples. Eu ia buscar um milho na roça. E eu cheguei a murmurar no caminho. Falei com Deus desse jeito. Eu disse: meu Deus, por que eu estou aqui nesse sol quente? Por conta de um milho. Em feira, tanto milho na feira que eu podia comprar meu milho. E foi quando eu avistei aquela casa. E eu me rastejei passando uns arames. E a pessoa que vinha atrás: não vá, não vá. E eu fui e contemplei aquela cena. E determinei, decretei, declarei a libertação daquela mulher e a cura. E Jesus curou e libertou e preparou e levou para a glória. Sim. Então isso para mim é de suma importância. Cada vez que acontecia esses atos me fortalecia, me trazia mais força para evangelizar, para ir buscar o reino do céu, para dividir o meu tempo e dormir madrugada, lavando fralda, costurando, para ganhar ao mesmo tempo o sustento para a minha casa, para ajudar no sustento da casa. E Deus foi me honrando, me dando essa força. Né? Aí veio os desafios da saúde, que eu passei por um processo muito difícil. Eu cheguei a ser levada para o Aristides Maltês, em Salvador. E ali eu tive, né, uma reunião, e eles queriam alguém da minha família para dizer qual era o meu diagnóstico. E naquele dia eu contemplei um número elevado de 12 médicos naquela sala. E eles mandavam eu ir trocar a roupa para que eu voltasse para eles me examinar, me avaliar. Mas eles não iam me dar o meu diagnóstico. Eles falaram isso muito claro. O médico falou isso comigo. A senhora não vai receber, a senhora volta para casa e a senhora vai trazer alguém da sua família, porque seu diagnóstico a gente não pode dar para a senhora. E naquele momento Deus me posicionou e disse: vai embora, foge daqui. Eu cheguei na mesa, catei meu cartão e me escondi atrás de um posto, ali em Brotas.
E eu só vi o povo me procurando em volta do hospital. E eu peguei o ônibus e vim embora, chorando e dizendo a Deus: quando eu te aceitei, aquele moço falava que tu é médico dos médicos por excelência. Tu não só salva, mas tu também cura. Então, Senhor, se tu tem plano na minha vida, se tu tem propósito na minha vida, na minha família, como tu já cobrou os meus filhos, e eu estou aqui, Senhor, para te obedecer, faz alguma coisa que for preciso. Eu não vou mais tomar aquele remédio. Não aconselho ninguém a tomar essa atitude. Foi uma coisa pessoal. E quando eu cheguei em casa, eu não podia me alimentar, eu não podia comer. Tudo que eu comia era grelado e era sem sal. E eu não podia comer, tocar em farinha, em feijão, nada disso. E naquele dia, eu cheguei em casa e disse assim: eu vou comer o que Deus já preparou na minha casa. E eu me lembro bem que eu comia um ensopado com cuscuz, feijão e muita verdura. Nada do que podia comer. Nada que era para passar por longe. Sim. E antes disso, eu peguei aqueles remédios e cheguei dentro de uma fossa que tinha no fundo da minha casa, onde eu morava. E eu disse: Senhor, tu é o dono da minha vida. E esses remédios até aqui não fez nenhum efeito em mim. E a partir de hoje, eu tiro ele da minha vida. E agora entrego minha vida mais uma vez nas tuas mãos. Se eu tenho um senso, se eu sou útil na tua obra, eis-me aqui. Mas eu quero que tu faça uma mudança. Eu não posso viver sem comer, que eu não podia comer. E naquele momento eu comi e nem dormia também. Eu caía no meio da rua. O povo me achava caída lá no meio da rua, me levava para a unidade médica para poder tomar soro, injeção na veia. Meu peso era 42 quilos. Sangue não tinha, eu era muito anêmica e Jesus restaurou minha vida. E mais, e dentro desse período, o médico dizia para mim: a senhora não pode ter filho. A senhora não pode ter filho. Isso a senhora já tinha quantos filhos, só para entender? 6 filhos. Sim. E Jesus me deu mais 6. E Deus me deu então, a glória do nome dele. 3, 4 anos de convertida, foi no sim, início. Sim, nesse período aí. Jesus me curou. E Jesus, aí cada vez que acontecendo um processo desse na minha vida, ele ia me fortalecendo, me preparando para algo mais, né? Desafio maior na frente. Como bem, né? O que eu passei, o processo que eu passei em saber de mais 2 filhos no casamento e que não era meu, mas Deus me preparou para aquele momento. Como eu disse, são muitas histórias, muitas experiências, e a gente vai marcar aqui um podcast só para falar de casamento, depois só de filhos, porque senão o tempo não nos daria. E deixa eu concluir só uma parte. Sim. A minha maior experiência com Deus foi a conversão do meu marido. Amém. Jesus chamou assim de uma maneira tão linda, tão maravilhosa. E que era o que eu sonhava, era ver meu marido salvo. Pessoa boa, que tinha suas questões, que era prejudicial a ele próprio, não a mim. Tanto a mim quanto a ele. Mas eu pedia tanto isso a Deus. E Deus salvou, libertou. E eu pude ver a glória de Deus fluindo na minha casa. Amém. Né? Então isso para mim foi o quê? Eu poderia lá atrás ter destruído meu casamento. Sim. Mas Deus não deixou. Não foi mérito meu, foi Deus que me capacitou para vencer aqueles desafios, aquelas humilhações, ou quem sabe rejeição. A minha própria família me condenava por isso, mas eu falava: não, só a morte vai me separar. Só Deus e mais ninguém. Não adianta, porque é só Deus. Ele vai me dar força e eu vou vencer. E ele me ajudou a vencer. E aqui nisso foram 58 anos. Anos de casamento. Deus até que a morte. Até que a morte separou. Da forma que ele quis. Mas podia ser comigo, né? Mas escolher Deus, aprove Deus ter levado ele. Mas eu louvo muito a Deus, porque meu marido foi salvo, livre e liberto pelo sangue de Jesus. O que me traz essa lição? Se antes, lá atrás, eu tivesse dado lugar à minha carne, não porque eu sou boazinha, porque Deus fortaleceu ela e fez eu renunciar a ela para ganhar uma alma para Cristo, ajudar na caminhada.
Quer dizer, essa alma poderia estar lá fora. Sendo Meu que- casamento poderia estar destruído. Então, Deus me capacitou para trazer a essa orientação a outros casamentos que não se desiste. Só Jesus. Sendo que Pode tudo fazer. Um divórcio, né? Estou trazendo aqui para a sua história, poderia também comprometer todo o propósito de Deus. Claro. Porque a gente sabe que um lar desfeito. Primeira coisa são que ele ia filhos querer. dispersos também. Olha, porque- a gente tem que ter visão de Deus. Porque a primeira parte eu era muito nova. Sim. O que era que ele queria? Era destruir um casamento. Era colocar. E interromper a questão dos Da filhos promessa que de- estariam por Isso. vir. E também interromperia o propósito na vida dos filhos. Dos filhos, Porque realmente. a gente sabe Meus filhos não que tem teriam muito vindo, reflexo. né? Que Deus não ia querer me dar filho, né? De outra forma. Sim. Era dentro do contexto do meu casamento, das minhas escolhas. Então, ali eu pude ver. Isso me amadureceu muito. E hoje eu digo para quem me ouve que esse é, né, o processo de quê? De obediência, de temor a Deus, não porque tem um mérito próprio, mas porque Deus me capacitou para vencer esses momentos e o nome de Cristo continuar sendo glorificado. E hoje a minha propriedade que eu tenho, minha riqueza maior, em saber que eu hoje tenho um respaldo com Deus sobre a obediência aos meus filhos, aí ele está na terra. E eu digo para meus filhos todo dia, vocês não é propriedade própria, vocês têm um dono, e esse dono requer de vocês obediência, temor, sinceridade, vida alinhada com Deus. Amém. Independente de qualquer coisa. E para fechar esse quadro, porque depois a gente vai ter outros, né? Vamos ter muitos momentos como esse, porque realmente eu quero trazer um quadro aqui, mãe, só sobre suas experiências com Deus, não só pessoal, mas na obra para com o outro. Mas como a gente precisa fechar esse tempo aqui, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para nós sobre o que é renunciar. Porque assim, ó, a obediência, ela implica numa renúncia. É Não uma tem renúncia. como obedecer a Deus sem renúncia. Não existe. E eu percebo que a obediência ela é provada por medida. Isso. É como se Deus dissesse, filha, faz isso. E no passo em que eu vou obedecendo as pequenas coisas, ele vai me levando para uma obediência maior, para um desafio maior, porque eu já estou sendo provada nas pequenas coisas, nos pequenos comandos ali e tal e tal. Ok. A palavra- Mas, independente, só para fechar essa pergunta e a senhora trazer essa mensagem. Mas, independente de obedecer de forma pequena ou em algo maior, né? Existe uma renúncia. E o que seria essa renúncia? Qual o segredo de viver os propósitos do Senhor? Renunciando. Como seria isso para a gente? Olha, a palavra de Deus, ela diz que a casa edificada na areia, ela existe uma possibilidade de ela ser destruída. Mas quando uma casa é edificada na rocha, ela tem mais uma resistência e ela não será destruída. Então, essa base, dentro de mim, eu vejo como obediência no geral, renúncia no geral. Não é uma coisa que eu tive condição de renunciar aqui, mas essa aqui, não, eu tenho que ter base dentro de mim. Pode falar em palavras Né? assim, miúdas, para a gente Pois entender é. no dia a dia o que seria isso. Isso. Pode isso, falar, porque é a isso. última mensagem. Eu tive que a gente- minhas maiores fraquezas da minha vida, eu tive. E que cooperei muito, às vezes, para a minha prova ser mais prolongada. Hoje, eu digo para alguém com experiência própria. No momento que eu comecei a me desvaziar do meu eu, das minhas vinganças, das minhas vontades próprias, de querer agir dentro de qualquer contexto na minha família, eu comecei a ver Deus aparecer e dizer para mim, te cala, essa causa não é mais tua. Eu estou aqui para te ajudar, mas eu preciso do tempo.
Por que tu não te cala para que eu possa ter o tempo? E isso me trouxe uma grande experiência na minha vida. Grande experiência. E hoje, na minha idade que eu tenho, isso hoje é um desafio para mim. O inimigo tenta querer voltar, né? A velha natureza. A velha natureza. Mas o Espírito de Deus, ele permanece ali te cobrando e te dizendo, não é assim. Desça na minha presença, que quem vai solucionar, quem vai resolver, quem vai agir, sou eu, não é você. A melhor forma é confiar em Deus, é depender de Deus e obedecer à voz de Deus. Porque Jesus fala. Jesus fala. E se ele mais não fala, é porque eu não dou lugar para ele me falar mais. Mas é a renúncia de tudo. Não é de algumas coisas, não. Não é que eu renunciei à minha vontade própria de ter só 4 filhos e tive que ter 12. Não resume nisso aí, não. É em tantas outras coisas que muitas das vezes não veio até mim, não fruiu maior efeito na minha vida por conta... Dê um exemplo prático e diário. Isso, diário. Dê um exemplo aí na sua vida, coisas assim, do dia a dia, que a senhora precisou renunciar. Da minha própria vida, que eu precisei renunciar. Sim. Era o quê? Era seu jeito de falar? Isso. Tratar as pessoas. Tratar as pessoas. Mesmo que essa aí foi uma parte que Deus trabalhou muito em mim. Porque, às vezes, mesmo obedecendo à voz de Deus, tinha coisas que eu queria me justificar. Eu queria usar os meus argumentos para me justificar. E isso me prejudicava muito. Né? E Deus começou a me tratar. De que forma? Melhora essa situação dentro de tu. Governa essa natureza que quer predominar na tua vida. Deixa eu agir. Então, te cala. Faz diferente. O que tu quer que o outro faça, tu faz primeiro. Tu que vai fazer. Quando tu começar a fazer... Quantas vezes eu ouvi essa voz de Deus? Quando tu começar a fazer isso aqui, que tu acha que é o outro que tem que fazer, tu vai e faz. Que ele vai ver tu fazendo e vai ver que tu tá mudando. E ele vai mudar também. Uau. Então, aí você às vezes pensa, aponta, você tem uma forma de apontar. Mas você nunca olha para dentro de você, que quem precisa renunciar, quem precisa mudar em todas as áreas, na criação do filho, no casamento, na vida pessoal, você tem que mudar. Você tem que mostrar que você é uma outra criatura, que você é nova criatura, que alguém está lhe dominando e não você está deixando o seu... É fazer com o outro o que a gente queria que o outro fizesse com você. Ou fazer primeiro... Isso. O que a gente queria que o outro fizesse. Que o outro fizesse. Ser exemplo, né? Ter Ir esse na exemplo. frente. Isso. E isso é uma renúncia. E outra coisa, a parte principal de tudo é o perdão. Eu não tinha facilidade de perdoar. E Deus me provou durante a minha vida na área do perdão. Deus provou na minha vida, na área que eu tinha com mais dificuldade de perdoar ou de renunciar. Como bem, o seu direito. Porque o meu perdão direito. É renunciar à minha ofensa. A ofensa que foi dirigida a mim. Ou seja, existe um direito ali de ficar ofendida. Isso. Né? Existe um direito... Legal, é verdade. Mas aí é onde entra a renúncia e a obediência. De obedecer. Eu abro mão daquilo que me fizeram. Isso. Perdoo para andar em obediência. Andar em obediência e ter um começo na nossa vida. E não é fácil, né, irmã? Não é fácil. Mas, quando você começa a se render diante de Deus, deixar Deus, o Espírito Santo, agir em você, isso se torna muito fácil. E essa rendição é em oração. É em oração. Eu passei uma experiência muito grande com o filho, com a filha. Mas a gente vai deixar para o quadro de filhos. Pois depois é. A gente quer ouvir isso tudo. foi muito difícil para mim. Sim. Né?
mas Deus sempre, nunca me deixou. Uma coisa que me chama a atenção é aquela palavra que disse assim: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Em todas as minhas adversidades da minha vida. Por mais que eu olhasse e visse que estava sendo uma causa impossível a mim, mas eu sentia Deus do meu lado. E eu tinha certeza que Deus ia resolver. De alguma forma. Eu não sabia como. Mas era naquela hora que Deus me pedia para me aquietar e desse o tempo dele entrar. E eu vi essa ação de Deus e muito na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu casamento, na minha vida financeira, em tudo. Mas não era fácil. Tinha o meu esforço. Levantava madrugada para trabalhar, para deixar tudo em ordem, para recomeçar a vida. À noite não tinha horário para me dormir. Ficava na máquina até 1h, 2 da manhã. Levantava, tomava um banho, ainda me sentia capacitada de dizer: não, eu vou arrumar a casa, porque minha casa tem que estar arrumada. É aquele contexto de Paulo, que ele diz assim: eu esmurro meu próprio corpo para, de alguma forma, não ser reprovado. Isso. Né? Eu me lembro. Ou seja, rapidinho, nós somos espírito, alma e corpo. E eu preciso andar, na verdade, nessa plenitude. Ou seja, o meu corpo também precisa corresponder à promessa. Isso. Seria isso. Se esforçar, né? dar o direito. Eu digo porque hoje muito se fala sobre o cansaço, mas a gente não vai entrar nisso agora porque nem temos tempo. Mas isso é algo que é inevitável. Eu me lembro de uma passagem, dentro criando os meus filhos ainda pequenos, morando ainda em Santo Estevão, que eu morei 6 anos lá. Então, foi nesse... E logo que eu cheguei, foi uma semana que eu cheguei, depois de uma semana, uma semana, 2, que eu aceitei a Jesus. Então, desde esse período aí, eu recebi para um caminhão na minha porta, para entregar uma mercadoria que vinha de fora. E deram o endereço da minha casa. E o motorista desceu, e eu mandei ele entrar e colocar aquelas caixas ali. Ele olhou na minha casa assim, e ele viu os meus filhos, estava tudo arrumando eles para levar para o colégio. Ele olhou para mim e disse assim: posso falar uma coisa com a senhora? Eu disse: posso. Ele disse: a senhora está de parabéns. Como a senhora consegue manter a sua casa arrumada, limpa, cheirosa, com tanto filho? A senhora é uma guerreira. A senhora está de parabéns. Eu olhei para ele e falei assim: a honra e a glória é de Jesus. Eu era muito tímida e fiquei envergonhada, mas Deus me deu essa palavra. Deus não deixou eu ter mérito próprio. Mas eu pude... Mas existia um esforço pessoal. E aquela palavra que aquele rapaz, aquele senhor me disse, me encorajou para ser mais. Para me dedicar mais. Para fazer a diferença. O quintal era muito grande e eu limpava aquilo tudo. Tinha pé de coqueiro, pé de cajueiro, pé de siriguela. Mas eu mantinha tudo limpo, em ordem. Para fazer parte da minha história cristã. Como mulher, né, de Deus, que fazia a diferença para outros que às vezes se deixavam ser levado pelo tempo. E incrível que a graça, quando a gente se coloca nesse lugar de se esforçar, de viver tudo sem deixar nada para trás, entendendo o nosso contexto de esposa, de mãe, dona de casa, uma mulher, né, principalmente mulher que foi chamada para servir a igreja, o corpo de Cristo. É incrível como a graça nos capacita. Sim. E a gente consegue dar conta. Mas a gente tem que querer e deixar o espaço para Deus ter liberdade. E sem ficar se justificando. Não é justificar. Sem desculpa. Sem desculpa, isso aí. A palavra certa é essa. Eu acho que é isso. Porque nós somos muito boas de desculpa. Isso. Não tenho tempo, hoje eu não tô bem, né? Tô com dor de cabeça, o meu filho tá assim, e a gente dá muitas desculpas. E eu entendo que Deus, ele nunca vai chamar, mãe, alguém desocupado e que fica dando desculpa. Sim.
Porque, assim, é a questão da obediência. Ele te entrega isso. Se tu não faz nada com isso, ele não vai te dar mais. Não vai dar mais. É a parábola dos talentos. Quem recebeu um e não fez nada, até o que tinha foi tirado. Mas aquele que fez mais, e olha que a probabilidade de quanto mais você tem, fazer menos, porque questão do tempo e tal. Mas aquele que tinha mais, que fez mais, Deus deu mais. Deu mais, isso é verdade. Né? E isso é algo que a gente precisa. Isso conta, isso é muito, né? E se a gente quer muito viver forte. algo com Deus, isso, tem que a buscar gente mais. precisa mergulhar Mergulhar. com intensidade neste Então, esse é lugar. meu conselho que eu dou para hoje, para essa geração que às vezes está vivendo um tempo do acomodismo, ou do tempo, não tem tempo. O tempo não dá, eu quero fazer, mas eu não tenho tempo. Não, isso não é uma desculpa. Você, dentro do tempo, Deus te dá o tempo de você fazer aquela parte que Deus requer de você. Ele capacita, ele lhe dá esse tempo. Amém. Esse tempo, ele vai fruir como a água na rocha, que você olha e diz assim, ai, como foi que aconteceu? É porque Deus, você deu o tempo de Deus, o controle está na mão dele, então o tempo é dele, ele te dá tempo ao tempo, e tu vai fazer tudo aquilo que ele já projetou, já colocou nas tuas mãos, uma responsabilidade, só basta tu querer dizer, Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer o que tu tem. E quando o cansaço chega, porque ele chega, né? Ele traz renovo. Né? E como ele traz? Então, eu acho que esse processo é tão diário e automático. Mãe, tem dia que eu só consigo dormir no máximo 4 horas na noite, né? Ou porque o Senhor me chamou para oração, ou eu estava meditando, projetando algo, sempre para Deus e Sim. para a minha família, porque eu Sim. nunca deixei esse lugar. É incrível que as 4 horas que eu dormi durante a noite foram suficientes, não sei como, então, para eu acordar renovada, para eu acordar com vigor. Eu acho isso incrível. E como isso é incrível, sabe por quê? Tem pessoas, tem mulheres, eu não quero estar relatando o nome de ninguém, mas existe pessoas que deixam sua casa bagunçada, de qualquer jeito, e tá na igreja todo dia e toda hora. Não é isso que Deus requer de você. Não é sobre isso. Deus quer primeiro que você cuide da sua casa, da sua família, mas dentro daquele tempo, Ele te dá o tempo para você também cuidar da casa do Senhor, da obra do Senhor. Né? Então, quando você se disponibiliza assim, para dizer, Senhor, eu estou aqui, disponível a esse tempo, me ensina, me dá orientação, me capacita, me encoraja, aí você vai ver que Deus faz coisas grandiosas na sua vida, que você disse, meu Deus, como aconteceu? Né? Como aconteceu? Então, eu tinha o mérito de chegar na roça e dizer assim, eu vou para descansar, passar 3, 4 dias, mas eu não posso descansar, eu tenho que evangelizar aquele povo. Comecei a evangelizar minha sogra, meus cunhados, e meus irmãos, e Deus começou a trabalhar, e ali Deus foi, salvando e libertando minha família, que foi a primeira coisa que eu pedi, foi a libertação dos meus pais. E minha mãe se converteu, meu pai se converteu, depois veio meus irmãos, veio minha sogra, veio meus cunhados, e ali Deus começou a trabalhar em meio àquela parentela. Amém. Né? Glória a Deus. Para a glória de Deus, eu fui a primeira pessoa e tive tudo. É aí que eu quero lhe dizer. Não é mérito seu, nem meu, nem de ninguém. Não. É escolha de Deus. É determinação de Deus. Deus te escolheu lá dentro do ventre da sua mãe. E muitas das vezes a gente corta esse projeto com a nossa vontade própria. Não quero renunciar, não quero me submeter à vontade de Deus. Eu sou cristã, eu sou crente. Mas do meu jeito, do meu modo, isso atrasa tanto a nossa vida, comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, como também pode comprometer a nossa salvação. Sim. E a gente tem que saber que nós temos que ter submissão diante de Deus em primeiro lugar. Amém. E a gente fica por aqui. Glória a Deus por esse tempo tão precioso. E o que eu posso deixar aqui como um fechamento tudo é sobre Bíblia e oração. É sobre Cristo,
Mas não é uma leitura qualquer ou uma oração qualquer. É uma leitura, como diz as Escrituras, conhecendo e prosseguimos a conhecer. em conhecer. Então, que a Bíblia seja... Nunca aprendemos tudo. Não, e assim, a nossa motivação para a leitura bíblica seja para conhecer a Cristo. A Cristo, é. E a nossa oração seja um lugar de rendição e obediência à voz dele. Então, é sobre isso. É o nosso BO. Quero agradecer a senhora. Amém, aleluia, glória a Deus. Por esse tempo e já Eu vamos marcar ti, os Senhor, próximos. por esse momento Amém. tão especial de experiência e também deixo, né, como ensinamento para aqueles que às vezes precisam a caminhar, a dar um passo mais na frente e que muitas das vezes o inimigo já intimidou e acha que já não tem mais esperança de continuar. Mas há uma esperança, né? Cristo está na linha de frente. Vai nessa tua força, Jesus é que conduz. Levanta e resplandece. Resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Não importa as trevas que estejam na frente. Lembre que quem vai na frente como general de guerra, a luz vai clareando tudo. Vai clareando tudo e decepando todas as trevas e dando vitória em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês por esse tempo também. Só tenho que agradecer pelas orações, né? Amém. Pelas orações, porque quem nos sustenta é a oração. Deus abençoe. Então, pessoal, não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar. Se esse conteúdo foi edificante para a tua vida, foi encorajador, não deixe de curtir, compartilhar e comentar também. Até para que a nossa irmã Carlita veja os comentários, se alegre em saber que a voz dela ainda ecoa, né, na nossa geração como uma voz profética. Deus te abençoe e até o próximo podcast.